Oi, eu sou a Steph e hoje eu vou abordar um pouquinho com vocês sobre um filme que é honestamente muito intrigante, super interessante e com uma história que vai prender a sua atenção. Esse é mais um daqueles filmes que eu particularmente demorei muito para assistir e eu nem sei o porquê, eu só demorei muito mesmo, mas que quando eu assisti eu fiquei chocada e me perguntando por que eu não tinha visto antes. E o filme que eu vou abordar hoje é Lei de Vingança, de 2005. Mais um filme cheio de suspense e com uma história que é de arrepiar os cabelos, de Park Chan-wook. Antes de falar sobre esse filme em si, é essencial contar pra vocês que, na verdade, esse filme faz parte de uma trilogia. Mas não é aquele tipo de trilogia que você precisa ver todos os filmes ou ver em uma ordem específica. Não, é aquele estilo de trilogia que tem, digamos assim, uma temática e que cada um desses filmes vai trazer essa temática, porém em formatos de histórias diferentes, com personagens que vão ter morais diferentes, mesmo que as situações todas sejam violentas e misteriosas, intrigantes. São histórias que vão ter reviravoltas aqui e ali, que vão ter um plot twist, enfim. Mas é tudo muito bem contado e de início você vai se sentir um pouco confuso assistindo esses filmes. Mas eu juro pra vocês que esse é aquele tipo de filme que começa confuso, mas que no final tudo se encaixa e você fica assim, caramba, realmente tudo fez sentido agora. Só que quando chega nesse ponto do filme, geralmente você já tá assim, ó, chocado. Isso porque a história de cada um desses filmes é realmente muito envolvente e cheia de coisas que você não está esperando. Pra quem não sabe, os 3 filmes são Old Boy, que acredito que é um que a maior parte de vocês conhece ou já assistiu, Lei de Vingança e acho que é Mr. Vingança? Não me lembro agora, mas eu vou colocar o pôster de cada um deles, porque esse último eu não assisti ainda, então não posso abordar muito sobre, mas Old Boy eu já assisti, na verdade eu preciso reassistir porque tem muito tempo, e Lei de Vingança é o principal que vai ser comentado hoje. Um filme que eu sempre vi o pôster dele aqui, vi as pessoas falando por ali, mas que eu demorei muito pra assistir e confesso que é um arrependimento pra mim, porque é um baita filme. Vocês se lembram que eu disse que todos esses filmes, por mais que sejam histórias diferentes, eles compartilham de uma temática ali parecida? Todos esses filmes são sobre vingança, de formas diferentes, em contextos diferentes, com uma moralidade diferente, mas todos eles abordam isso. Esse eu acho que é o mais óbvio pelo nome, né? Lei de Vingança, mas tudo bem. Mas eu particularmente acho que de todos, esse é o que eu mais, assim, gostei da protagonista, por mais que ela seja uma personagem que em muitos momentos tem uma moralidade duvidosa. Eu ainda não assisti o Mr. Vingança, eu acho que esse é o nome dele aqui no Brasil, não tenho certeza, mas eu diria que a personagem que eu mais gostei, apesar de tudo, é a desse filme. E deixa eu contar um pouquinho da história da nossa Lei de Vingança. Basicamente, ela foi acusada injustamente por um crime que ela não tinha cometido. Ela não é inocente e ela já tinha cometido vários crimes. Porém, ela foi acusada de algo que ela definitivamente não tinha feito e algo que mexeu profundamente com ela. Ela passa 13 anos na prisão, mas durante todo esse tempo ela já estava se aperfeiçoando ali, já bolando ideias, porque ela queria demais se vingar de um homem, o homem que colocou ela nessa situação. Mas essa vingança não vai ser uma coisa simples, não vai ser uma coisa que vai acontecer rápido. Vários fatores vão ser importantes nesse processo e o filme vai mostrando um por um. Também existem alguns obstáculos no caminho, como por exemplo o fato dela ter uma filha que acabou ficando perdida esse tempo todo enquanto ela estava na prisão. Então ela tem que lutar pela vingança dela, mas ela também precisa construir ali um relacionamento com a filha dela que ela não teve contato, já que ela passou todo esse tempo presa. A filha dela foi parar em outro país e agora, além de tudo, ela ainda tá lutando aí para poder conseguir ter a guarda da filha dela. Só que
Assim como ela é uma pessoa esquisita, a filha dela também é bem esquisita. Então vão ter vários conflitos aqui e ali. E sinceramente, eu acho isso fantástico, eu acho que complementa muito bem o filme, porque é interessante, sabe, essa guerra de estranhezas que existe nesse filme. Ah, e claro, não tem como falar sobre esse filme sem falar sobre toda a estética dele, que é simplesmente incrível em muitos, mas muitos aspectos. Seja a fotografia do filme, que é belíssima, aos figurinos que são sensacionais. Tudo nesse filme parece muito proposital e tudo é tão bonito, tão lapidado visualmente que, de verdade, é um espetáculo visual. Por exemplo, todos os figurinos que a Lady Vingança usa são lindos, são maravilhosos. Aquele casaco de couro que ela usa, meu Deus, eu quero aquilo pra mim, tá? Outra coisa que também eu adorei são os detalhes de maquiagem, muitos tons vermelhos. A sombra vermelha que ela usa no filme é icônica, tipo, é um pequeno detalhe que faz muita diferença pra personagem, que deixa ela muito mais interessante visualmente. Outros detalhes que eu também preciso comentar, além dessa questão das cores e dos visuais em si, é que a trilha sonora do filme é muito boa. Ela é relativamente simples, mas ela funciona tão bem e constrói ali uma tensão muito especial no filme. Realmente não tem como comentar sobre esses aspectos da atmosfera, da estética do filme, da trilha sonora, porque é tudo muito bonito, muito bem feito e também muito pensado. Ela é uma personagem que é violenta, que tem alguns impulsos aqui e ali, mas ao mesmo tempo ela é uma personagem que é bastante composta, sabe? Pensando na situação em que ela está. E eu acredito que um dos fatores que contribui para isso é que esse filme, ele é muito sobre controle, sobre poder. E eu sinto que parte dessa estética visual da personagem tem a ver com isso também, sabe? Como se fosse uma retomada de poder, digamos assim. E deixa eu abordar um pouquinho mais sobre essa coisa de poder no filme. Então, esse é um filme que o tempo todo retrata isso. Seja nos momentos que ele aborda as partes da prisão, tudo que ela passou na prisão, a maneira que as pessoas interagiam com ela lá, as coisas que ela foi forçada a fazer lá, mas também aborda outros personagens e suas relações de poder. Seja o poder de um professor sobre um aluno, de um marido sobre a esposa. O filme o tempo todo ele brinca com essa ideia, sabe? Brinca de uma forma bizarra e assustadora, inclusive. Esse é um filme bastante pesado, eu tenho que dizer isso. Se você é uma pessoa sensível, eu não recomendo que você assista esse filme, porque ele é pesado em vários aspectos. Ele não é um filme tão explícito assim, em quesito violência. Esse é um daqueles filmes que, em muitos momentos, ele deixa você se guiar pelo som, o que por si só já é muito assustador. Ele tem algumas cenas que são mais explícitas, mas muitas das cenas mais pesadas do filme não são assim. Porém, mesmo assim, se você é uma pessoa sensível, seja com temas mais sexuais, violentos, eu não recomendo que você assista esse filme. De verdade mesmo, porque ele tem alguns momentos que eu prefiro não comentar aqui, que podem realmente te fazer mal. Então, não faça isso se você for uma pessoa sensível. Mas, se você é uma pessoa que não é tão sensível, e lembrem, eu acho perfeitamente normal você se sentir mal vendo essas cenas. Faz total sentido, tá? Eu não tô aqui pra dizer que eu sou uma pessoa super insensível, que não sentiu nada, porque eu senti coisas vendo essas cenas, eu me senti mal vendo essas cenas. Porém, eu ainda sou o tipo de pessoa que não se choca tanto assim com coisas de ficção. E por isso que eu acho que é interessante eu avisar, porque nem todo mundo consegue lidar tão bem com essas coisas. Uma característica que eu já notei em cinema coreano é que ele é muito diferente do que a gente geralmente vê na TV coreana, sabe? Em doramas, esse tipo de coisa. Eu particularmente gosto dessa quebra que existe no cinema coreano, onde geralmente eles mostram um outro lado. Esse é um filme de 2005 e atualmente temos outros exemplos que também mantêm esse padrão de mostrar coisas que nem sempre as pessoas de fora conhecem, mas eu acho que é interessante de destacar porque realmente quem consome só doramas, coisas desse tipo, às vezes não tem noção do quão violento e às vezes do quão sexual é o cinema coreano.
mas eu particularmente recomendo esses filmes porque são, de verdade, ótimos filmes com histórias muito bem escritas, tanto Lei de Vingança quanto Old Boy e outros filmes desse diretor e também de outros diretores coreanos. Eu acho que eu já abordei outros filmes desse diretor. Se eu não me engano, ele dirigiu um que é totalmente diferente desse, que é o filme Eu Sou uma Ciborgue e esqueci o resto do filme. Do nome do filme, mas é um que eu já abordei aqui no canal, que é um filme relativamente bonitinho, mas que ainda assim tem seus momentos estranhos e violentos. O que eu acho engraçado é que o cinema coreano, ele trata essas coisas, mas é de uma maneira bem diferente do cinema japonês. Eu sei que as pessoas às vezes associam muito o cinema coreano com o cinema japonês, porém é totalmente diferente, de verdade mesmo, é totalmente diferente. Eu geralmente coloco o cinema asiático muito junto quando eu falo sobre filmes de terror, mas até mesmo no sentido de terror, são diferentes. Diferentes lugares, diferentes culturas, por mais que sejam países asiáticos. Então, se você é o tipo de pessoa que acompanha mais cinema japonês e for assistir esse filme, talvez você note essa diferença, sabe? Apesar de existirem algumas similaridades. Mas é isso. Esse é Lei de Vingança. Já assistiu esse filme? O que você achou? Quais foram as suas impressões? Eu particularmente prefiro não dar spoiler desse filme, e sendo absolutamente sincera, é muito difícil pra mim falar sobre ele, porque é um filme que eu tô digerindo ainda, mas eu só queria recomendar pra vocês e agradecer a Isadoresca por não desistir de fazer a gente ver esse filme. Caramba, toda semana ela tava lá pedindo por ele, então se você assistiu graças a ela, agradeça, porque ela batalhou muito por esse filme, viu? E nós amamos. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu super recomendo esse filme para quem ainda não assistiu. E vejo vocês no próximo vídeo.